vou conversando com eles. Então, bom dia, né? Hoje é dia 25/3/2021, terceiro tempo de aula. Terceiro, não? Quarto, né? Quarto tempo de aula. Falaremos hoje, continuaremos, né, sobre o cubismo. Esperar mais um bocadinho. Gostei da foto, Elô. Gostei da sua também, Luiz. Parece com você esse anime aí. Faltou o óculos. Tem um aluno da tarde, o Abner, não sei se você conhece, Luiz, que ele tem esse negócio aí, ó. Um dia ele tava com esse negócio no rosto. Não, ele tava com o negócio no rosto. Não, tava com ele aqui, bem aqui, do jeito que tá aí, né? Tipo uma bandana. E eu achei que era óculos, mas é uma plaquinha de ferro, assim, bem igualzinho esse seu mesmo. Bonitinho, gostei. Bonitinho. E aí, tá desenhando anime ou não? É, essa bandana de ninja. Que bom. O anime é legal porque ele tem vários olhos, né? As características dos olhos são diferentes. Mas escuta, cadê esse povo que tá lanchando ainda, será? Acione eles aí para ir para aula. Vamos para aula, gente, vamos para aula. Um assunto bem bacana sobre o cubismo. Bem legal, sobre as fases dele, que nós vimos de forma muito superficial, né? Falamos do analítico e do sintético, só isso, mas não entramos, né, a fundo. Apesar que a gente até que entrou a fundo, mas não passamos pelas fases, essas fases do cubismo, antes de chegar ao cubismo, né, na verdade, as fases de Picasso são as fases bem, bem interessantes, bem importantes da gente compreender, que são essas fases, a fase azul e a fase rosa, né? E isso aí está dentro do nosso livro, falando sobre o Pablo Picasso, que foi esse artista fenomenal. Muito bem. Vou estar entrando. Meninas, bom dia, Nicole, Maria. Maria, você está na minha aula, aleluia! Que continue até o final da aula, hein? Por favor, Maria. Vou botar uma catiça em você se você sair da aula, hein? Faz favor. Só tá faltando o Pierre, a Mariana e o Thierry. Cadê esse povo? A Mariana entrou na aula passada, mas desde o começo, quem não tá entrando é o Thierry e o Pierre. Messi, vou puxar a orelha desses guris quando eu voltar. Se prepara a orelha. Só a Mariana, né? Só a Mariana. Vou esperar mais um minutinho para eles entrar. Não saem, por favor. O assunto é bem interessante para falar desse ícone de vanguarda. Professora, eu vou entrar pelo notebook, tá? Tá, mas é para entrar, hein? Não vou puxar sua orelha. Vou catiça em você. Tô mal hoje. Mal. Isso aí facilita, tá? Para vocês responderem o questionário que está no livro. Você sabe até que dia vai ficar essa live, até sexta mesmo? Então, vai vir um comunicado aí para vocês daqui a pouco, tá? A lição de na aula Dá de spoiler. Na aula de ciências, a Alessandra entrou, né? Aí ela falou assim, que tipo assim, já tava eu, a professora de ciências e a Alessandra. É que os outros estavam entrando, mas ela não conseguiu coisar, né? Os outros entrar. Aí ela ia reiniciar. Mas eu acho que ela não conseguiu reiniciar e não voltou a aula. Aí a Alessandra falou assim, que as provas bimestrais iam começar dia 2. Não é 2, é 12. Ah, tá. Eu já fiquei assim, meu Deus, a prova vai começar dia 2. Não, eu tenho a data aqui, ó. Dia 12. 12 Mas a gente
até o dia Que 16. não, para que isso, gente? Para que prova de novo? Mas não sabe, vai que até dia 12 tem ainda nas aula online. Prova? Não, até lá a gente já voltou. Lá a gente já voltou. Mas é dia 12. Sabe por quê, Luiz? A gente tem que seguir o cronograma. Até mesmo por isso que vocês estão tendo aula. Para não bagunçar essa grade escolar de vocês. Então, por isso que a gente resolveu ter a aula mesmo de forma online. Para não prejudicar tanto o planejamento que nós fizemos, né? Como prejudicar essas provas lá na frente. Porque aí vocês vão receber menos conteúdo. Então, o conteúdo vai continuar tendo. Então, isso que é importante vocês assistirem, por enquanto, essa aula online. Porque através dessa aula online é conteúdo que vocês estão recebendo. E é prova que vocês vão fazer posteriormente. Entendeu? Cadê a Maria? Vou puxar a orelha dela. Bota o WhatsApp aí para ela, que ela falou que ia mudar de computador e ia voltar. Ah, guria. Mas vamos lá, gente. Eu vou começar aqui o conteúdo, tá? Sobre o Pablo Picasso, né? Esse ícone do vanguardista do século XX, né? É bem interessante essa história dele, tá? Ele passou por essas duas fases antes de chegar no cubismo. Deixa eu compartilhar aqui uma telinha com vocês. Qualquer BO, vocês me avisem. Abre o áudio, por favor. Eu não mordo. Só de vez em quando. Vamos lá. Se alguém quiser entrar e eu não estiver vendo, por favor, me avise. Vamos lá, gente. Cubismo. Vamos entender aí. Cubismo, 1907 a 1914. Isso não significa que o Pablo Picasso, que é o ícone da pessoa, da personalidade que nós iremos tratar hoje, não fazia arte antes. Ele já fazia arte antes, mas eram fases rosa e azul que a gente vai ver. Então, artistas desse cubismo, porque o cubismo foi uma arte que ele inventou através de um outro artista que a gente vai estudar, tá? Então, assim, eu pego uma ideia do Luiz, que o Luiz faz uma arte assim, assada. Eu vou pegar, eu vou modificar no meu estilo essa arte, entendeu? Então, ele pegava alguns artistas que ele tinha como pessoas, assim, conhecidas, emblemáticas, pessoas, assim, que tinham uma arte diferenciada, e através desta arte, ele surgiu esse cubismo, tá? Que foram esses dois artistas, o Braque e o Picasso, tá? Depois chegaram esse outro, o Juan Gris, o Leger, esses outros aí que estão abaixo. Então, esses são os estilos que estão aí. Muito bem. O nome dele, Pablo Ruiz Picasso. Na verdade, o nome dele é bem maior que isso, depois vocês vão ver. Ele tem um nome gigante, mas simplificando, vamos colocar aí, Pablo Ruiz Picasso. Foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta, dramaturgo, que passou a maior parte da sua vida na França. Mas ele é um espanhol, tá? Então, se eu perguntar na prova para vocês, de onde nasceu o Pablo Picasso? Nasceu em Málaga, na Espanha. Não sei se qual é o nome da cidade, mas ele nasceu na Espanha. Então, é um artista espanhol. Muita gente confunde que é um artista argentino, muita gente confunde que é um artista francês, mas não, é um artista espanhol. Continuando, o cubismo foi um dos principais, e se não um dos mais comentados estilos do modernismo nas chamadas vanguardas. Mas o que a arte africana tem a ver com isso? Porque a gente observando aqui essas imagens dessas meninas de Avignon, elas têm umas caras como se fossem aquelas máscaras africanas, ó. Principalmente nessa que a gente vê, uma máscara africana, e nessa, né? Forma geometrizada, né? Não tem aquele estilo delicado da forma, da beleza de uma mulher, da realidade, né? Ele foge aos padrões estéticos, né? Foge aquele padrão acadêmico, entra muito nessa parte geométrica, nessa parte de quadrados, né? De triângulos. Então, ele foge totalmente o estilo
determinado um pouquinho antes, né? Porque nesse período do século XX que começaram as vanguardas artísticas europeias, que começou a dar uma outra visão para a arte, mais libertadora, vamos dizer assim. Muito bem. Pablo Picasso, em 1881, foi o ano que ele nasceu e morreu esses dias atrás, gente. Quase conheci ele, ó. Eu nasci em 77, ele morreu em 1973. Então, foi um dos precursores. Que é precursores? Ele que iniciou o cubismo, ele que cria, como se ele tivesse criado o cubismo, precursor, o criador, tá? Do cubismo. Começou a desenvolver o estilo a partir de visitas a uma exposição de arte africana. Aí muita gente fala, mas então ele roubou a arte da África. Não, não é bem assim. Ele pegou como um modelo, né? Ele gostou daquele estilo de arte africana, que até mesmo na época não era valorizada, né? E ele quis, na verdade, valorizar aquela arte daqueles africanos, né? Aquela arte que, na verdade, na época já despontava nos museus lá da Europa, porque eles era o seguinte, eles chegavam lá num país africano, pegava, vamos supor, eu acho isso aqui, uma obra de arte, uma carranca, eu vou levar, e comprava por uma bagatela, eu não queria saber qual era a origem daquela peça, qual era o significado para aquele povo. Então, os europeus, eles eram muito assim, tipo, eu vou pegar e pronto, acabou, é meu. Comprava, às vezes, por bagatelas, por valor simbólico, até mesmo porque os artistas da época lá, né, na África, não conseguiam colocar valor nas suas obras. E aquelas obras diferenciadas acabaram indo para os museus, né, lá da Europa. Né? E aí ele teve contato, né, com essa arte diferente, e através dessa arte da africana, ele começou a desenvolver a sua própria arte, tá? Então, Pablo Picasso, considerado um dos principais artistas do século XX, tá? Isso é muito importante, gente, para a gente poder compreender a cultura, não só a arte, não. Por que a arte, eu trago muito essa questão histórica para vocês, que eu trabalho muito a história junto com a arte, para a gente compreender esses momentos, dessas fases da arte no mundo, né? Principalmente agora que vocês estão estudando essa parte, a questão da arte, a fase artística em nível mundial, né? Não é um campo restrito, né? Como no ano passado, no começo do ano, você está na arte acadêmica do Brasil, né? A AIBA, né? Que eu estou diretamente aqui, mas que teve influência dos europeus, né? No século XIX. Né? E agora a gente está estudando de forma mundial, olha, abrangente, né? Então, o Pablo Picasso coleciona inúmeras, impressionantes, 78 anos de carreira, inúmeras obras, 13 mil quadros, né? Ele pintou mais de 13 mil quadros, mais de 100 mil desenhos e mais de 300 esculturas. Então, além dele ser, ele é um artista completo, na verdade, né? E muitas pessoas não valorizam. Mas Jimmy, que coisa horrível esse quadro. Pode até ser, não ser do seu gosto, mas ele foi criador, né? Não estou puxando sardinha para ele, não, porque até mesmo o estilo de obra dele até nem me agrada tanto. Mas ele foi o criador de um universo artístico, de uma performance artística, de um estilo de arte. Já pensou? Imaginou vocês criarem um estilo de arte próprio, entendeu? Isso aí não tinha muita parceria das pessoas na época, então você tinha que se virar, né? Então você tinha que dar seus pulos, como diz o outro, né? Aí, foi essa primeira fase dele, né? Ele era muito jovem, né? Como começou? Porque como que ele começou a pintar? Na verdade, a gente tem influenciadores na vida da gente, né? Quem que são os nossos influenciadores? Os nossos pais, né? Os nossos professores. Então, o pai do Pablo Picasso, ele era artista, ele era professor de arte. Ele dava aula numa escola de arte. Então, ele teve sempre esse contato com a arte. Então, desde cedo, ele começou a pintar. E olha, para vocês verem, não tem nada a ver com cubismo, né?
Foi essa primeira fase aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu estou escutando uns barulhinhos. Tá. Vocês estão aí? Não estão deixando eu falando sozinha, não, né? Estamos aqui, professora. Ah, vocês, hein? Daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quero ver se vocês estão aí mesmo, estão me escutando. Só estão com a câmera ligada. Isso é importante, isso é cultura para vocês. Ó, começou essa fase, em 1901 até 1904, começou essa fase azul, né? Como eu falei antes, quem que era o influenciador dele era o pai, né? Que era um artista já, ele pintava, mas não pintava com tanta perfeição. Era um professor, assim, de arte, igual o professor Valquíria, assim, sabe? Professorzinho. Aí, ele foi influenciado, né, por esse pai, e aí, desde muito jovem, com 9 anos de idade, ele começou a pintar. Né? Fez uma obra bem bacana, né, num aniversário de uma pessoa lá, da irmã mais velha, na verdade. E aí ele já mostrou que já tinha jeito para coisa, né? E aí foi nesse período de fase azul, foi um período mais fúnebre, vamos dizer assim, mais triste da vida dele. Foi uma fase que ele entrou em depressão, né? Foi 3 anos aí. Então ele retratava, as telas deles eram todas assim, azuis e tristes. Vocês não notam aí esse violeiro? Esse violeiro tem na margem de 125 de vocês, tem essa foto, essa tela. Né, o velho guitarrista. Então, por quê, né? Então, tudo que está dentro da gente, isso é importante que vocês compreendam, tudo que está dentro da gente acaba mostrando de certa forma. E como que ele mostrava na época, né? A sua realidade, através das obras de arte. Por que ele chegou nessa situação? Ele tinha um amigo que era artista também, que ele suicidou, né? E esse amigo dele era muito próximo, e ele suicidou. Então, ele passou essa fase muito triste, porque ele não acreditava naquela situação, né? Por que o amigo dele fez isso, né? Por que ele tirou a própria vida? Enfim, aí foi esse período muito triste, muito melancólico, de muita negatividade na vida dele, tá? Mas não tem nada como um dia após o outro, né, gente? Vamos entender aí mais à frente. Então, a fase azul, qual que é a característica dela? Pintura tradicional, a gente pode ver que é tradicional, não tem nada de quadrado, de geométrico aí, né? Marcada por obras melancólicas que refletem o estado de espírito do artista. Descreve a solidão, a desnutrição, o sofrimento, figuras alongadas e magras, fase predominada pela cor azul. Não que não tenha outros tons, mas é mais aquele tom frio, tá? Simbolizando muito essa referência que ele vivia no momento. Muito bem. Depois, como diz o outro, né? Nada como um dia após o outro, uma noite bem dormida, entra na fase rosa, né? Essa fase mais feliz, digamos assim, né? Então, essa aqui, retratando aqui, isso aqui era uma namorada, como se fosse uma namorada dele, ele retratou muito essa amante dele aqui nas imagens, nos quadros que ele fazia, essa parte circense, né, de circo e tal, ele gostava muito, né, de retratar esse tipo, e predominava essas cores aí mais do neutro partindo para o rosa, né, um bege, um rosa, um laranjinha, mais esses tons aí. Aqui ele estava recém saindo da fase azul, então ele colocou então um pouquinho de azul ainda aqui, mas o que predominava mais era o quê? Era o laranjinha, o salmão da obra. Característica da fase rosa. Pintura tradicional, marcada por obras de figuras circenses, quer dizer, de circo, com acrobatas e alequins. Período mais otimista, mais positivo, em que as obras assumem um tom mais luminoso, né? A gente vê muita iluminação, momentos iluminados aqui, tipo o rosto dele, né? A iluminação na tela. Fase predominada pela cor rosa, bege e laranja. Muito bem. E, de repente, surge essa fase aí, cubista, né? As senhoritas ou as meninas de Avignon. Quem que são essas meninas de Avignon? Eram prostitutas, tá? Porque na época ele morava em
Ele nasceu na Espanha, só que ele morou na França, né? Então, e ele visitava alguns locais, né? Tipo, as casas, assim, né? Os bordéis. E ali tinham as meninas, sempre tinha as meninas, né? E ele quis retratá-las, né? Ele quis valorizá-las de uma forma que ele fez essa primeira obra aí nesse estilo cubista, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas meninas tem aí? Vamos ver se vocês estão na sala. Alô? 5? 5. Ah, tá vivo aí, né? Tem gente viva aí? Estão muito quietinho. Podem falar, tá? No momento da aula, gente, eu não mordo. Eu tô do outro lado aqui, não vai dar tempo de morder vocês aí. Tá muito bem. Continuando, pintura cubista, saindo do tradicional. Vocês viram que ele saiu do tradicional, a tela, o rosto, ó, bem geometrizado. Abandona a perspectiva em favor da imagem plana e dimensional. Igual eu marquei aqui, igual no livro de vocês, ele fala o seguinte, esse estilo, né, trabalha linhas, o plano, a cor, o volume são dispensados dos papéis tradicionais, né? Então, aquele volume, aquela forma dimensional, tridimensional, ele não tem mais, é chapada, a tela é chapada, né? Começa aí o período mais famoso, gente, a fase cubista, passando a se dividir em duas fases, que é a analítica e a sintética, que vocês viram lá. Vamos lá. Primeiro, são 7 características principais, tá? Do cubismo. Movimento se caracteriza... Professora. Oi. Eu vou entrar pelo computador, mas eu vou entrar pela conta do meu irmão, tá? Tá. Eu Tá vou bom? esperar, então eu vou sair da tela aqui para poder te liberar. Peraí. Tá. Vocês estão entendendo? Estão na aula? Não estão na aula? Gente, ó, só para ficar claro, eu não vou forçar vocês a assistirem minha aula, não, tá? Mas isso aí é cultura, é conhecimento para a gente. Conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Ninguém tira de nós, tá? Então, é importante que a gente compreenda certas situações, para a gente não ficar leigo no assunto, né? Para a gente saber conversar. Oi! Vamos lá, vamos voltar lá. Mas isso é de cada um, tá? É o que eu penso e vocês não precisam pensar igual a mim, mas é importante que a gente saiba, né? Bom, vamos lá. As 7 características principais do cubismo, tá? O movimento se caracteriza por representar a realidade através das formas geométricas, tá? E abandono da perspectiva. Então, não trabalha mais aquela perspectiva que trabalhava, né? Centro de tela, tal, plano de fundo, não trabalha mais nada disso. Representou uma grande ruptura com as escolas tradicionais que Picasso estudou como realismo. Então, aquele estilo realista caiu em desuso, tá? Ele não era mais utilizado nesse período do cubismo, tá? Então, aquela academicismo, aquelas obras detalhadas, realistas, não existia mais, né, para Picasso, tá? Terceiro, seu primeiro trabalho nesta vertente foi de la Mosière Avignon, criado, que é As Meninas de Avignon, criado depois de visitar a exposição de Paul Cézanne. Quem que foi esse Paul Cézanne? Nós vimos lá no impressionismo, Paul Cézanne que foi o pontapé inicial para ele poder visualizar esse tipo de arte, porque o Paul Cézanne fazia essa parte meio geometrizada, mas ele não criou a palavra cubismo, ele não criou esse estilo cubista, mas ele pegava algumas ideias de Cézanne, né, para poder realizar as suas obras, a sua arte. 4. Ele divide o posto de pai do movimento de Georges Braque, que foi tão inovador quanto Marcel Duchamp, tá? 5. A analítica tem esse nome por analisar formas de modo plano. Foi desenvolvida junto com Georges Braque. A analítica e a sintética, né? A analítica, para a gente poder entender aqui, é aquela forma mais monocromática, né? De trabalhar a formas geométricas pintada, mas sempre daquele mesmo tom, né? Para a gente lembrar. E a sintética é aquele policromatismo, várias cores, trabalhando muito a colagem, o recorte, né? Então, vamos ver. 6. A sintética se refere às colagens, através de fragmentos, criava o quadro adicionando
poucasinhas para completar a imagem, que é na página 124, que tem isso aí, uma obra dele aí, com recortes. E 7, suas obras são muito valiosas, gente, mas muito. As Mulheres de Argel é o quadro mais caro e leiloado na história, no valor de 179 milhões de dólares. Aqui algumas obras dele, né? Essa obra vocês conhecem, né? Essa obra que vocês têm que fazer a releitura dela no caderno de vocês. Então, vocês têm que me mostrar semana que vem isso aí, tá? Façam a releitura desta obra. Lembro que releitura não é igual. Vocês vão fazer da forma que vocês quiserem, de olho aberto, de olho fechado, de mão de dado, de cabeça diferente. Eu quero o seu estilo, tá? Então, isso aí é uma tarefa que vocês têm que fazer e entregar semana que vem. Aqui, nesse estilo sintético, né, geometrizado, aqui também. Essa é uma obra, digamos assim, como quando se fala de cubismo, como se fala de Pablo Picasso, a primeira obra que vem em mente é a Guernica, porque, além da Avignon, né, das meninas de Avignon, porque essa é uma obra que ela simbolizou um momento, um massacre, na verdade, um bombardeio que teve na cidade de Guernica, na Espanha, que foi um movimento, não sei se já estudaram história isso, mas isso aí foi uma guerra civil que aconteceu na Espanha, que foi contra o governo da própria Espanha, né, que, tipo assim, o positivo e o negativo acabaram brigando, e aí veio o camarada de fora, que foi o Hitler, né? E quis tomar partido de um deles. E acabou que em uma cidade, depois desse conflito, né? Dessa guerra civil, essa cidade de Guernica foi bombardeada, tá? E 3 horas de bombardeio, morreram 1.700 pessoas. E a cidade, para vocês terem uma noção, tinha 7.000 pessoas. Então, vamos colocar aí, 30% da cidade morreu, né? Olha só que tragédia, né? E as bombas, como que eram essas bombas que eram jogadas? São uma bomba de gás que matava na hora, bomba de fogo. Então, foi um massacre muito, muito cruel, tá? Todo massacre é cruel, né, gente? Mas aqui, retratando aqui alguns momentos, aqui a mãe com o bebê, entendeu? Aqui um homem colocando uma lâmpada, tipo assim, vamos nos iluminar, aqui é o outro gritando, outro aqui com as pernas para trás, quebradas, outro aqui com a espada na mão, então várias cenas aqui foram retratadas. E ele precisava, na época tinha sido convidado para uma exposição de arte, e ele não sabia o que fazer, foi nesse mesmo período que ele resolveu, como teve o conflito, tipo uns 3 meses antes, teve esse conflito, e ele precisava apresentar uma obra, e fez Guernica, tá? E mostrou, e ficou famosa no mundo inteiro. Olha o tamanho dela, né, gente? Ela tem 7 metros de comprimento, então ela é gigante. O sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo. Então, a outra frase que eu quero mostrar um vídeo para vocês. Não há na arte nem passado, nem futuro. A arte que não estiver no presente jamais será arte. Pintar é libertar-se, e isso é o essencial. Não devemos ter medo de inventar, seja o que for. Tudo que existe em nós, existem também na natureza, pois fazemos parte dela. É preciso ter muito cuidado no que se faz, pois é justamente quando nos julgamos, menos livres que estamos a ser mais livres. Além de ser um fantástico criador, pintor, ele era poético, né? Vou passar aqui para vocês. Nossa aula vai... Deixa eu só apurar o horário para eu não me perder aqui. Dez 10h35. Dá tempo tranquilo. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, falando um pouco de tudo isso aí,
tá? Dessa historiadora aí, dessa menina. Explicando essas fases, né, que eu falei, né, desse estudo aí do Picasso, da vida dele, pessoal. E vamos lá. Oi, pessoal! Como é que vocês estão do lado daí? Hoje a gente vai falar de um cara que era um escultor, um dramaturgo, um pintor, um cenógrafo, e ele ficou famoso principalmente por um movimento artístico chamado cubismo. Quem aí já sabe de quem eu tô falando? Pablo Picasso. Cara, lógico, o cara que era o quê? Pau para toda obra de arte. Se prepara que tem polêmica vindo por aí. O Picasso nasceu em um lugar no sul da Espanha chamado Málaga. O nome dele era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trindade Rui Picasso. Meu Deus. O menino Picasso, com só 9 anos de idade, já começou a enveredar por esse mundo das artes. O pai dele era professor de arte e também um pintor amador. Foi nessa época que ele pintou o primeiro quadro que se tem notícia, chamado O Toureiro, bem espanhol, né? Quando Picasso era adolescente, tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, teve o seu primeiro quadro. Se a gente olhar de perto, nem parece que era Picasso. Esse quadro, que foi o primeiro que o Picasso expôs, ela é basicamente a cena da primeira comunhão da irmã dele e não tem nada a ver com o que ele fez mais pra frente na carreira dele. Tinha uma pegada assim bem de realismo e mostrava basicamente a transição de uma adolescente para uma vida adulta. E nessa transição para a vida adulta que o Picasso começa a fazer um monte de amizade, um monte de broderagem, um monte de amigo. E aí ele conheceu um cara chamado Carlos Casarrema, que foi um grande amigo do Picasso, mas infelizmente o cara se matou. E vale lembrar que ele se matou depois de ter tentado matar a mulher. Fato é que isso mexeu muito com a cabeça do Picasso e ele entrou numa das fases mais darks da carreira dele, conhecida como fase azul. Um dos quadros mais famosos dessa época, dessa fase azul do Picasso, é um chamado A Vida, que ele pintou em homenagem ao amigo que tinha acabado de morrer. A vida, amigo morto. É meio estranho. Mas fato é que o Picasso estava muito triste nessa época. Ele já tinha se mudado para Paris. No entanto, continuava depressivo, sozinho, triste, sem amigos, sem dinheiro. E os quadros da fase azul do Picasso refletem essa fase esquisita e dark da vida do autor. Como tudo na vida passa, essa fase esquisita do Picasso passou também. E passou com benefícios, porque o cara começou a ganhar dinheiro e se dar bem na vida. E começou a viver a boemia de Paris, né? Moulin Rouge, dançarinas, foi isso que acabou espelhando na arte dele, chamada nessa fase de fase rosa. Nessa fase também da vida animada do Picasso, ele conheceu uma mulher chamada Gertrude Stein. Enfim, o nome da mulher, um nome complicado aí. Ele conheceu essa mulher e essa mulher era uma ricaça, tinha dinheiro, entendeu? Começou a encomendar as obras do cara, que já estava ficando famoso, e foi aí que ele mostrou os primeiros traços do movimento pelo qual ele ficaria conhecido, 125, o cubismo. Mas, ao mesmo tempo, ele se envolveu em uma polêmica que a gente vai contar já agora para vocês. O que estava acontecendo no mundo nessa época, gente? Vamos contar um pouquinho de história, gente. Os países europeus decidiram ir para o continente africano, descobrir o continente africano, imperialismo, toda aquela história que a maioria de vocês já deve saber. E aí trouxeram de lá algumas artes, algumas máscaras, esse tipo de coisa. Um dia, o Picasso foi em um museu parisiense e se deparou com uma máscara de LED, uma máscara africana. E falou, poxa, isso aqui é bonito, diferente. Eles chamavam de primitivo, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito. Achou incrível e começou a desenhar coisas baseadas nessas máscaras. Um dos quadros mais famosos da trajetória toda de Picasso é um quadro chamado Mulheres de Avignon. Justamente esse quadro que o Picasso pintou se tornou um dos carros-chefes do cubismo, quadro que inaugurou o Picasso como mestre do cubismo, onde a gente já consegue ver uma multidimensão, já consegue ficar confuso se as pessoas estão de frente ou se estão de lado. É que a gente consegue ver uma das inspirações que o Picasso teve nessas máscaras africanas, porque duas das mulheres retratadas nesse quadro têm uma cara muito parecida com as máscaras de LED. Isso dá pano para manga. Por quê? Porque alguns estudiosos se perguntam, considerando o contexto todo histórico, o Picasso estava se apropriando da cultura africana ou ele estava só se inspirando? Fica aí a questão. Apropriar é roubar, né? Já
O cubismo analítico, que foi criado por Picasso e co-criado por um escultor francês chamado Georges Braque, vai aparecer aqui o nome dele, a gente já consegue ver alguns traços muito nítidos dessa fase do Picasso. Foi nessa época que ele fez um retrato de um cara muito famoso. Não, na verdade ele não era muito famoso, não, ele só era mesmo rico e tinha uma galeria de arte. E o Picasso foi lá, pintou o retrato do cara, esse retrato aqui, e em troca disso, fez o quê? Networking, porque o cara precisava do quê? De contato para dar certo na vida. Funcionou. Gente, o cara era bom nos contatinhos. Ele ficou amigo do escritor André Breton, do poeta Apollinaire, fora outros nomes aí que não tem nem como colocar aqui porque a lista era gigante. Depois do cubismo analítico, a gente começa a falar do cubismo sintético. Um dos quadros mais famosos dele nessa época é um chamado A Guitarra. Nesse quadro dá pra ver que ele faz tipo uma colagem, sabe? Com um monte de coisa, jornal, de vocês, tá? E lá os críticos do Picasso também se perguntam se ele se apropriou de outras mídias. Afinal, não era bem uma criação dele, mas era uma criação dele, não sei, aquela bagunça. A gente não sabe muito bem se ele apropriava, se ele não apropriava, mas o que a gente sabe muito bem, com certeza, é que ele é um dos nomes mais importantes da história da arte no século XX. Não tem como, muito bom em criar, e era muito... Só ver se tem alguém querendo entrar aqui. Oi, Mariana. Perdeu a hora? Perdeu, estamos quase finalizando aqui, mas pode continuar na aula, tá? Vamos lá. Depois você assiste a videoaula. Muito bom em networking, ele era muito bom nisso. E ele fez uma amizade com um cara que dirigiu um documentário contando sobre o processo de inspiração do Picasso, como é que ele criava e etc. E ele disseca 20 das obras do Picasso nesse documentário, dirigido por um cara chamado Henri-Georges Clouzot. Ele continuou morando em Paris, que as coisas estavam dando certo, e estava bem longe do país dele quando a Guerra Civil Espanhola explodiu. Curiosamente, foi um quadro em homenagem à Guerra Civil Espanhola que fez o Picasso se tornar, tipo, a Anitta do mundo das artes. Vai, malandro. A Jéssica tá comprando Picasso com Anitta? Vamos para a aula de história de novo, gente. Eu dou aula de história. 1937, Guerra Civil Espanhola, os nazistas, em aliança com o Franco, bombardearam uma cidade do País Basco chamada Guernica. Massacraram a cidade. O Picasso, lá em Paris, se compadeceu, lógico, porque era o país dele que estava sendo massacrado, e pintou uma obra retratando todo o horror que estava acontecendo ali. Por isso que o Picasso utilizou ali alguns elementos surrealistas, muita sombra, preto, escuro, para dar aquele tom sombrio, dramático, e criar uma obra bastante dramática. Acho que eu já falei dramático, mas era bem dramático mesmo, para falar daquele momento horrível da cultura, daquele momento horrível da guerra. Funcionou, né? O quadro se tornou o mais famoso da história do Picasso e um dos mais famosos do mundo. Falando em drama, ele também tem uma vida amorosa um pouco conturbada. Ele se casou só 2 vezes, mas ele teve várias amantes ao mesmo tempo. Algumas pessoas especulam que isso tem a ver com o fato dele pintar tantas mulheres nuas nos quadros dele. Uma das mulheres que o Picasso mais utilizou como musa inspiradora foi uma das suas esposas, chamada Marie. O fato é que a Marie não começou muito bem como esposa do Picasso. Ela foi amante dele por mais de uma década, e quando ele a conheceu, ela tinha 17 anos, e ele 45. Além da polêmica da idade, o caso com a Marie não acabou muito bem. Ela se suicidou depois que o Picasso morreu, e não foi a única. Teve uma outra amante do Picasso que também se matou. Eu vou ler aqui uma frase de Picasso que ele fala sobre mulheres. Vamos ver o que vocês acham. Toda vez que eu troco de esposa, eu deveria queimar a última. Assim, eu me livraria delas. Não estariam por perto para complicar a minha existência. Talvez isso traria de volta a minha juventude também. Você mata a mulher e destrói o passado que ela representa. Inspirador, Picasso. Isso é muito estranho se a gente parar para pensar que foi ele que popularizou o símbolo da paz, a pomba da paz. Sabe do que eu tô falando? Bota o desenho aí na tela. Pablo Picasso foi quem popularizou o símbolo
quando ele desenhou em homenagem a uma filha dele chamada Paloma, que significa pomba em espanhol, e apresentou numa exposição mundial pela paz. O Picasso quis fazer diferente e fez. Ele ficou famoso no mundo inteiro, ganhou muito dinheiro e pôde viver tranquilo até o fim dos seus dias, em 1973. Foi enterrado num castelo no sul da França, que inclusive era inspiração para um outro pintor famoso chamado Paul Cézanne, que o Picasso tietava. De mulher, polêmica e figura geométrica, a vida do Picasso está cheia. Mas o fato é que o cara é um dos nomes mais marcantes do século XX. Suas obras não tem quem não conheça. E a gente não tem como deixar de pensar que o cubismo não é só uma forma de fazer arte, mas também de pensar fora da caixa. Cubismo, fora da caixa. E aí, depois de saber de tudo isso sobre a vida do Picasso, o que você acha do cara? Qual que é a sua obra predileta dele? Vamos lá. Ai, ai. Polêmico ele, né, gente? Picasso era muito louco. Picasso era muito maluco. Mas foi esse revolucionário, né? Como a gente viu no começo, foi esse revolucionário nesse novo estilo de arte das vanguardas, né? Do século XX. Então, ele que criou, né? Esse estilo artístico. Quem foi o precursor dele, né? Foi o Paul Cézanne. Então, de algumas obras de Cézanne, ele tirou aquela ideia de fazer esse novo estilo de arte que foi o cubismo, né? Que até hoje a gente vê muitos artistas trabalhando o cubismo. Vamos colocar aí, que está aqui ao nosso lado, praticamente, Vou mostrar uma tela da Heloísa aqui de casa, gente. Ela vai brigar comigo, mas vou mostrar. Mas um cubismo aqui, ó, tá trabalhando. Ó. Trabalhando o cubista, que ela fez faz horas, tá, gente? Não foi esse dia, não, tá? Ó, trabalhando o cubo de forma mais geometrizada. Aqui, ó. Uma outra, só que isso aqui não é dela, não. Ó, o Romero Brito é um artista que a gente pode dizer que é um artista cubista, né? Porque é um artista brasileiro, um artista cubista, tá? O Romero Brito. Assim como a Tarsila do Amaral, também, né, a gente vai estudar sobre ela esse ano, Tarsila do Amaral também foi uma artista cubista, porque ela trouxe essa bagagem da Europa, porque ela foi estudar na Europa, então ela trouxe essa bagagem desse período de vanguarda artística, né, que despontava no começo do século passado, no começo do século XX, trouxe essa bagagem artística para o Brasil. E dentre outros artistas que a gente vai estudar durante o ano. Mas nós estamos estudando o pai do cubismo, né? Quem que é o pai do cubismo? O Pablo Picasso, tá? Georges Braque também, mas o pai, né? O pai mesmo é o Pablo Picasso. Então, muitas vezes isso aí pode cair na prova. Com as fases, né? Nas fases desse cubismo. As fases marcantes, né? Por que teve essa fase marcante do cubismo? A fase azul. Do cubismo, não, a fase do Picasso, né? Porque a gente vai estudar não só o cubismo, mas o artista em si, né? Então, o Pablo Picasso passou por essas duas fases, a fase azul e a fase rosa, antes de entrar nesse estilo próprio, nesse estilo que ele criou, né? Nesse estilo que foge aos padrões acadêmicos, como, assim, em outros estilos também de vanguarda, né? Que foi o expressionismo, que foi o fauvismo, né, que nós vimos, que vai ser o dadaísmo ainda mais diferente ainda, gente, vocês vão ver, né, o futurismo, né, então, essa arte moderna do século XX veio com essas transformações, de que nem sempre só o belo é arte, né? A gente tem muito isso, né? Que o Pablo Picasso, ele foi muito criticado por conta disso, porque, imagine, você já deve ter escutado isso, gente, de muita gente. Ó, sei até meu filho faz de 2 anos, sei até meu filho faz de 2 anos, mas olha, não é bem assim. Tudo
tudo, eu não tô puxando sardinha para eles, não, mas tudo é bem pensado, tudo é colocado sentimento, né? É igual eu comentei ontem aqui em casa, eu falei, gente, quando a arte, ela vem assim, para libertar a gente, vocês estão nós, né, estamos em pandemia, ninguém pode sair, lockdown, você quer um lockdown, né, gente? O prefeito fala que não é, mas é. Estamos no lockdown, né? Então, como que eu vou fazer minha arte? Não quero ficar pintando, desenhando. Sabe uma coisa? Para você se extravasar, para você se libertar, pega um papel, uma folha de sulfite, ou um próprio caderno, né? E rabisca. Pega um giz de cera, um lápis de cor e rabisca. Você vai soltar, se libertar daquelas amarras, daquela angústia. Às vezes você quer sair, né? E não pode. Vai se libertando. É igual o saco de pancada, né? Tem gente que usa o saco de pancada para poder extravasar aquela energia que está acumulada, presa aqui, né? Aí tá aquele saco de pancada, como se não tem saco de pancada em casa, você usa a arte. E aí vai sair uma arte abstrata, que vai ser o nosso assunto do próximo, dos próximos capítulos, né? Do próximo bimestre, né? Ou do próximo bimestre, não, do próximo conteúdo, né? Acho que abstracionismo moderno, né? Na unidade 3, né? Semana que vem já vai estudar sobre isso. Então, use a sua mão, use o seu corpo para poder se libertar, dance mesmo nesse momento, se solte, né? Faça um exercício, estou fazendo exercício, gente, todo dia. Pega um aplicativo, bota na TV, faça um exercício. É uma forma da gente soltar um pouco que tá aqui, ó, presinho. Não vamos ficar só aqui no computador, na internet, não. Tá bom? Ai, eu falo demais, né? Coitado desses alunos, meu Deus, certa mãe fala, meu Deus, que professora maluca que meu filho foi arrumar. Desculpa, mãe, se tiver alguma mãe me escutando aí. Certo, gente? Obrigada, tá? Obrigada pela paciência de vocês de me escutar, tá? Mais uma aula de arte e cultura. Não estudamos só arte, estudamos arte e cultura e história ao mesmo tempo, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos aí quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário. Então, liberado. Falou, professora. Um abração, é nóis. Fica com Deus. Obrigada. Beijo.